Olá, bom dia ou já boa tarde, passando do meio-dia. Hoje nós temos live especial comigo e com a Daniele Brito, que faz parte da nossa clínica, é do corpo clínico da Clínica Thiago Amorim, e nós vamos falar sobre vontade. Vou anotar aqui o tema para nós. Desenvolver a vontade. Muito bem, sejam bem-vindos. Vou esperar aqui a Dani, ela já aparece. Como é que estão as coisas por aí? Quem é que está com influenza? Quem é que não está? Porque muitos pacientes contaminados nesses últimos dias pelo vírus da influenza, que está espalhado mesmo pelo país, pelo jeito. E nós temos recebido bastante, né? Vários pacientes com esses sintomas aí da gripe e temos tratado todos de forma natural e com excelentes resultados. Essa semana mesmo tratei bebê, tratei uma senhora de mais idade, uns 2 ou 3 pacientes aí na faixa dos 30, 40, todos com sintomas de influenza. A Daiane também está dizendo que ali nada de influenza, que bom, que bom. Tem que trabalhar a imunidade, né? Aqui, a Daniela apareceu. Peraí. Cadê? Como é que eu faço? Para. Dani. Pode falar até de alguns recursos e estratégias para lidar com a influenza também. Boa Olá, Daniela. tarde. Tudo bem? Tudo bem, Thiago? E você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que Então, estão as tá coisas bom. aí? Tá frio em São Paulo ou não? Hoje amanheceu aquele dia bem friozinho, aquele tempinho nublado, mas tá gostoso. Ah, Eu gosto. começa aqui pelo sul, chega depois aí, né? Ontem foi um dia É. muito frio em Curitiba, bem aqueles dias de inverno mesmo. Mas hoje já tá menos. Então acredito que daqui 1 ou 2 dias aí também já diminua um pouco o frio. Amanhã já diminua. Mas não tá É. muito frio, tá? Só aquele friozinho, aquele início de friozinho só. Tá Sim, gostoso. sim. Aliás, né, pessoal, quem está nos ouvindo aqui, a maneira como você se adapta ou não às temperaturas, às estações do ano, se você gosta mais de frio, se você gosta mais de calor, se você sente que sua saúde é melhor em tempo úmido, em tempo seco, tudo isso a gente estuda em homeopatia. Os remédios homeopáticos também são escolhidos em razão da maneira como nós nos sentimos, né? Com o tempo. Por exemplo, meu corpo não gosta de vento, né? Então, se eu ficar muito exposto a vento, geralmente me causa ali ou uma resposta alérgica, ou alguma coisa na garganta. Eu gosto de ambiente mais seco, né? Meu corpo gosta de ambiente mais seco, mas não quente. Também não gosto muito do calor, prefiro o frio do que o calor. Essas coisas todas a gente estuda em homeopatia. Olha que legal, a gente escolhe remédio também levando isso em consideração, né? Teu corpo gosta do quê, Daniele? De frio, de calor, umidade? Eu gosto do conforto. Eu não gosto nem do extremo calor, nem do extremo frio. Eu gosto daquela temperatura que tá fresquinha, sabe? Sim, Mas sim. eu também percebo que se tá muito vento, eu sou bem sensível a essas mudanças de temperatura. Então, se tá muito frio, já me Aham. ataca sinusite, já me ataca rinite. E se tá muito calor, o meu corpo também eu já quero sair correndo de dentro do corpo. Hum. Então, pra mim, é aquela temperatura meio termo, sabe? Sim, sim. Boa. Temperatura ambiente, como o pessoal fala. Isso. Daniele, qual é o tema da nossa live aqui hoje? Comece explorando para nós, para quem não sabe, então, eu estava dizendo, a Dani faz parte do corpo clínico da Clínica Thiago Amorim, ela é terapeuta, é homeopata, entrou na clínica aí esse mês, atende pessoas, portanto, atende pacientes, particularmente pacientes que procuram diretamente ela, quanto pode atender pacientes que chegam pela clínica. Então, se vocês quiserem fazer tratamentos, né, vocês também têm a opção, olha, de serem tratados pela Daniele. Mas vamos lá, Dani, qual que é o tema hoje? Por que você sugeriu, inclusive, esse tema? Fala um pouquinho desse assunto aí para abrir. Tá bom. Bom, o tema hoje é como educar a nossa vontade pelo bem da nossa saúde, né? Para Uhum. ter mais saúde. Eu escolhi esse tema, Tiago, porque é uma coisa que você fala bastante,
mas que é algo que eu também presencio clinicamente em consultório, essa doença da vontade, como você chama, eu adorei esse termo, né? Doença da vontade, porque até então eu havia percebido isso também em mim, lógico, mas por que que certas pessoas trazem, às vezes, dilemas muito parecidos, e daí eu dou um direcionamento em 2, 3 sessões, aquela pessoa já resolve aquele conflito, já resolve aquele dilema, Uhum. mas tem pessoas que não, que a gente fica ali e bate às vezes na mesma tecla várias vezes e parece que falta alguma coisa, né? Que Uhum. no fundo é o quê? Querer, né? Uhum. Oi, Fabrícia, beijo, beijo. Oi, Nem. Fabrício. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Então, Tiago, e daí estudando sobre isso e muito me envolvendo com a área da saúde, eu percebi em mim essas questões de sempre falar que quer algo, mas e o fazer? Porque eu acredito que é um desafio de todo ser humano. Então, assim, Deus, ele é unidade. Deus, ele é uno. Aquilo que Deus fala, ele faz. Ele não está separado da palavra dele, do querer de Deus. A palavra de Deus cria. O desafio do ser humano é esse justamente. A gente não, a gente fala uma coisa, faz outra. A gente quer uma coisa no mesmo dia, já não quer mais e já se Uhum. questiona. E se alguém nos questiona por que, que nós fazemos tal coisa e a gente também não sabe responder, a gente não tem posse da nossa vida. Então eu acho que a nossa busca, a busca de todo ser humano é justamente ter essa integridade. Aquilo que eu falo e o que eu faço é coerente. Eu estou em unidade, né? Assim como Deus vive em unidade, eu acredito que isso é um desafio de todo ser humano. Mas existem pessoas que têm mais dificuldade e menos. E eu acredito que o nosso estilo de vida atual, ele contribui muito para uma vida superficial. Eu acho Uhum. que a maioria das pessoas vive aquele piloto automático. Então acorda, vai para o trabalho e não gosta do que faz, e passa o dia inteiro mal-humorado, ou com dor de estômago, ou com dor de cabeça, e não vê a hora de chegar a sexta-feira, então passa segunda, terça, quarta e quinta esperando a sexta, daí chega a sexta-feira, para a pessoa viver o sábado. E daí chega no domingo, a pessoa só aproveita a metade do domingo, porque a outra metade é reclamando que amanhã é segunda-feira, é aquela depressão, né? Então eu acho que a maioria das pessoas não tem posse da própria vida. Não sabe por que faz o que faz, não sabe justificar a si mesma as próprias escolhas. E daí eu lembro muito de uma diarista, uma mulher que foi minha diarista, que eu conheci essa mulher na casa de um cliente meu e eu Uhum. gostei demais da energia dela. Falei, não, vou chamar essa mulher para trabalhar comigo. Tiago, ela tinha uma energia e ela falava assim: Dani, eu acordo 5 da manhã para trabalhar. E ela chegava cedo, ela chegava 7 da manhã. Ela falava, porque eu amo fazer faxina. Mas ela falava assim, sabe, com uma posse: eu amo fazer faxina. Esse meu trabalho aqui, eu não faria outra coisa da minha vida. Então, olha o que é uma pessoa que tem posse da própria vida e que sabe justificar por que, que você faz o que você faz. Uhum. Ora, porque eu não seria feliz fazendo outra coisa. Que eu amo isso daqui que eu faço. Mas quantas pessoas têm essa vida? Esse Pouquíssimas. vitalismo, né? Como diz a homeopatia, esse vitalismo. Exatamente. Então eu acho, Thiago, que a maioria das pessoas hoje, quando falam que querem, ai, minha vida não tá boa, minha vida tá muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa. Mas a pessoa não faz nada, ela tá muito separada daquilo que ela faz. Ela não está vivendo em unidade. Aquilo que ela fala e o que ela faz tem um abismo muito grande. Então, essa pessoa não está vivendo em Uhum. unidade. Ela não tem posse, ela não aprofundou naquilo que ela fala. Ela está falando superficialmente. Eu acredito que seja esse um dos pontos. Tá. Estava falando, estava lembrando aqui, Santo Anselmo, ele diz que foi um santo do início da Idade Média, ele diz que o problema das pessoas não está na inteligência, porque elas completam os silogismos. O problema das pessoas está na vontade. Não basta que eu entenda que 2 e 2 são 4.
É preciso que eu queira que seja 4. Depois de atender tanta gente, Dani, eu cheguei a essa conclusão. Cheguei a essa conclusão assim, entendi o que o santo quis dizer. Porque eu poucas vezes percebi que o meu paciente não sabia o que fazer. Poucas vezes. Não tinha ideia do que fazer. Nossa, Thiago, eu não imaginava que eu tinha que cortar açúcar. Não imaginava, entende? Não, olha, não fazia ideia que eu tinha que conversar com meu marido. Não me passou na minha cabeça. Então, assim, essas coisas as pessoas sabem. As pessoas têm inteligência. Não quer dizer que eu nunca atendi pessoas com limitações. Já atendi. Essas pessoas, não é politicamente correto o que eu vou falar, mas existem sim pessoas com mais limitação. Limitação de inteligência, limitação cognitiva, a gente sabe disso. O QI médio está diminuindo, tá? Ano após ano, as pesquisas mostram que o QI, em vez de aumentar, tem diminuído. Mas assim, eu poderia contar, talvez, ali nas, sei lá, com os dedos das duas mãos, pessoas muito limitadas que eu atendi, que tinham realmente dificuldade em entender certas coisas. A grande maioria das pessoas entende, mas não quer o que entende. É preciso que eu reconheça a verdade e que eu queira a verdade. Que eu queira a verdade na minha vida. Então, assim, o tema da vontade é um tema realmente muito bom, muito amplo, e ele vai ter efeitos na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, na maneira como eu cuido da minha saúde, né? Se eu pratico atividade física ou não, se eu consigo dizer não para bebida alcoólica no fim de semana, se eu consigo dizer não para o açúcar, tudo isso é expressão da vontade. Mas acho que era legal a gente abrir falando assim, né? Como, para citar outro santo, então, São Paulo Apóstolo. Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Então, isso, ó, isso para mim, essa frase bíblica, ela é a expressão da doença da vontade. O que eu chamo de doença da vontade não é eu não sei o que fazer, por isso estou paralisado. Isso aí seria um problema de inteligência, um problema de percepção. A doença da vontade é eu sei o que eu tinha que fazer. Eu sei onde eu tinha que estar agora. Eu sei que eu devia abrir o livro e simplesmente lê-lo. Mas eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. Então, é a doença da vontade, porque, como você já me viu falar 1000 vezes, não existe vontade teórica. Ah, eu morro de vontade de ler tal livro. Mas não leu ainda? Não, não li. Então, você não tem vontade. Não existe vontade teórica. Ponham isso na cabeça. Se você está com vontade de tomar água, você está tomando água. Toda expressão da vontade é prática, concreta. Agora, o que a gente vai falar aqui é antes disso, ó. Para eu chegar na expressão da vontade, eu tenho que tratar dentro de mim essa inapetência de realizar o que eu quero. A doença da vontade que me impede de realizar. Quer dizer, a realização, quando eu estou lá tomando água, essa é a expressão de que eu estava com vontade de tomar água. Quando eu estou estudando o livro, essa é a expressão de que eu estou com vontade de ler o livro. Não existe vontade de ler o livro enquanto eu estou assistindo TV. Isso não é vontade de ler o livro. Ah, eu estou assistindo TV pensando, puxa, que vontade de ler um romance. Mas eu continuo assistindo TV. Então, na verdade, naquele instante, eu estou com vontade de ver TV. Eu não estou com vontade de ler o livro. Então, esse para mim a gente tem que primeiro lançar aqui, ó, botar os panos na mesa e dizer, gente, não tem vontade teórica, tá? E dois, o problema não está na inteligência, o problema está sim na vontade. Quem quer que esteja nos assistindo aqui sabe muito bem o que deveria fazer para melhorar de vida, mas não faz. E aí é uma coisa que eu imagino que você vê também na tua prática clínica, de pessoas que dizem para você, é verdade, Dani, era isso mesmo que eu tinha que fazer. E não fazem. E aí o que, que a gente, profissional, terapeuta, o que, que a gente faz num caso desse? A pessoa não faz. Ela não faz o que ela mesma reconheceu que seria bom para ela fazer. Uhum. Olha, Thiago, a terapia, ela não é muitas das vezes confortável. Aquela boa terapia, eu acho que quando eu acabo uma sessão em que eu consegui confrontar o que a paciente fala, ali eu acho que foi uma boa sessão. Uhum. Então, o que eu
acredito, que eu vejo é muita mentira. Então, a gente que está aqui desse lado, né? E a gente que vasculha a mente humana para entender mais da mente humana, a gente busca uma coerência na narrativa. Uhum. Então, se a pessoa está falando que ela quer muito emagrecer, e aí você fala, tá bom, então vamos aprofundar um pouquinho mais. Fala para mim como que é a sua rotina, o que que você come? Ou a paciente está na própria sessão comendo um pacote de bolacha recheada. Uhum. Então, ali, pra gente, já, né? Eu já vejo assim, olha, ela tá mentindo. Ela não quer o que ela tá falando. Então, eu já fiz isso algumas vezes. De mostrar assim pra ela. Você não Essa tá me falando. incongruência, né? A incongruência entre a fala e o ato. Exatamente. E eu mostro, falo assim, você tá falando isso. Mas olha o que você tá fazendo. Então, Uhum. você não quer. Sim. Você não quer isso que você tá falando, o que você quer. Então, eu acho que quando a gente começa a ser sincero e Uhum. parar de falar, então, que quer ler um romance, que quer estudar, que quer emagrecer, que quer melhorar o casamento, que quer isso, que quer aquilo outro, a gente tem que, então, parar de falar essas coisas e primeiro dar um passinho para trás e ter mais presença. Você falou frases de santos e tem uma frase que é do São José Maria Escrivá, fazes o que deves e está no que fazes. Isso. Uhum. A gente não tem presença para as nossas ações, de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Uhum. Poxa, e dentro da gente tem algo que fica pulsando, a gente sente angústia quando a gente deveria estar fazendo uma coisa e a gente está fazendo outra. Uhum. A nossa Uhum. alma informa, olha, você está incongruente, está fazendo coisa errada, não é isso que você deveria estar fazendo agora. Só que a gente está tão acostumado, acredito que preguiça, acredito que conforto, quer estar ali, não, mas aí vai ter um preço para pagar. Para eu melhorar o meu casamento, eu vou ter que pagar um preço. Sim. Eu vou ter que deixar de ser egoísta, eu vou ter que me arrumar mais, eu vou ter que engolir mais sapo, eu vou ter que pagar uma terapia, eu vou ter que gastar o meu dinheiro com isso, aquilo. Eu vou ter que deixar de ser essa pessoa que eu sou. Uhum. Eu acho que muita gente não quer abrir mão de quem está sendo agora. Então, hoje eu sou essa daqui. Eu já fui essa, inclusive, que gostava muito de acordar tarde, de assistir série Eu também. e de, Uhum. e de comer muita porcaria e falar que quer mudar de vida. Mas isso é feio, Sim. isso é mentira. Não, o que eu Sim. quero quando eu comecei a assumir. Não, Uhum. eu não quero emagrecer, por exemplo. Não quero ter um corpo mais bonito. Eu quero me entupir de besteira. Porque é isso que eu tô fazendo. Não, eu não quero melhorar meu casamento. Eu quero que meu casamento fique uma bosta. Por quê? Porque é isso que eu tô fazendo. Quando a gente começa a assumir de verdade aquilo que a gente quer, aí eu acho que a coisa ganha um pouquinho mais de gravidade. Sim. Sim. Porque a gente fala que quer uma vida melhor, mas a gente não para olhar, tá bom, eu quero, mas por que que eu quero uma vida melhor? Por que que a minha vida tá tão ruim assim? Olha pra tua vida e veja o quanto a tua vida tá ruim. E o quanto é ruim se sentir angustiada, o quanto é ruim não ter energia para brincar com o filho, o quanto é ruim ficar sentindo dores e cansaço e indisposição. E olha de fato, e começa a imaginar uma vida sem isso. Começa a imaginar uma vida mais feliz. Começa a imaginar um relacionamento melhor. Começa a imaginar um corpo mais saudável. Começa a imaginar, entrar em contato com o que você fala, para você de fato imaginar, olha, tem uma vida muito melhor que eu posso viver, experimentar. Mas se eu não tiver essa consciência de que eu tô aqui agora, mas lá seria muito melhor, não seria? Então eu vou pagar o preço. Uhum. Eu vou pagar o preço para chegar lá. Porque Sim. dói pagar o preço, não é Sim. agradável. Sim. Eu estava lembrando aqui do Olavo de Carvalho, a quem eu devo muito também, e o Olavo, ele dizia, né, que o melhor método filosófico que existe é o método da confissão. Então, você está falando basicamente isso. Está dizendo assim, olha, para quem não está no lugar que gostaria de estar em relação à própria vida, em relação à própria saúde, ao próprio peso, ao casamento, à própria cultura pessoal, aos estudos, à carreira, a primeira coisa é praticar o método da confissão, ou seja, confesso
que não quero. Eu acho que isso é muito difícil de falar. É muito difícil, porque é um pouco humilhante. É um pouco humilhante a gente dizer assim, eu quero ser gordo. Entende? É humilhante. A pessoa tá lá, e eu sei, gente, não precisa nem ninguém falar, né? Ah, tem várias questões metabólicas que envolvem a obesidade. Sim, é verdade, tem várias questões metabólicas. Mas acima de qualquer questão metabólica está a vontade. Acima de qualquer questão metabólica. E se nós não acreditarmos nisso, nós não poderíamos ver um vídeo que a gente vê aqui no Instagram, TikTok, um vídeo de pessoas que perderam 100 quilos em um ano e meio, fazendo atividade física, correndo, trocando alimentação. Isso seria impossível. Tá? Impossível, sem usar canetinhas, sem usar nenhum outro subterfúgio, né? Essas pessoas existem, tá? E se essas pessoas existem, isso é a prova de que uma vez curada a doença da vontade, você supera até questões metabólicas. Só que olha o que eu estou falando, é um negócio incômodo o que eu estou falando. Não é para criar amigos o que eu vou falar aqui. É para constranger, eu sei que é. Mas a pessoa que está lá bem acima do peso e ela dizendo que ela está triste com o peso dela, que ela está triste de não estar se sentindo bem como mulher, por exemplo, porque está muito acima do peso, porque tá com os braços feios, com a barriga feia, com não sei o quê, né? No próprio julgamento dela, não estou nem falando do julgamento alheio, não, ela não está se sentindo bem. Então começa confessando, dizendo, até hoje eu quis estar assim. Vai doer de falar, vai doer. Eu odeio, sei lá, estar sozinho. Não, mas primeiro diga que você quis estar sozinho. Que você rompeu várias relações, que você se afastou de várias pessoas, que você se afastou de quem poderia ser companhia na sua vida. Você quis também. A vida que você tem hoje é a vida que você quis. Isso é muito doloroso de admitir. É muito, eu sei que é. Tá cada um, gente, eu vou falar um negócio aqui, ó. Tá cada um vivendo a vida que escolheu. Não vem com essa conversa de que você não está onde você quer. Não, eu não estou onde eu quero. Não, você está exatamente onde você quer. E isso é a cura da vontade. A cura da vontade, a gente usa homeopatia para curar a vontade? Sim. A gente usa técnicas terapêuticas? Sim. A gente usa técnicas de mudança de estilo de vida? Tudo isso a gente usa. Mas nada disso chegará onde precisa, dará o resultado necessário, enquanto a pessoa simplesmente não disser, não assumir a inteira responsabilidade. Eu estou exatamente onde eu queria estar. Isso é importante a pessoa falar. Eu não desejo estar aqui. Ah, ok. Eu desejaria estar em outro lugar. Eu desejaria estar mais saudável. Eu desejaria ter menos gordura visceral. Eu desejaria estar todo dia na academia, mas não estou. Desejo é uma palavra que cabe, porque desejo sim pode ser teórico, mesmo porque a gente sente milhares de desejos ao longo do dia e não realiza nem metade deles. Ok, agora, de querer é vontade. E a vida que cada um está vivendo é a vida que cada um escolheu. Ah, não, Tiago, mas eu fui obrigado, sei lá, pelo quê, a escolher tal profissão, a fazer isso, a casar com tal pessoa. Não, não tire o centro de responsabilidade de você, tá? Porque ainda que forças externas me empurrem na direção de algo, eu dei anuência àquilo. Eu escrevi embaixo, eu anuí. Ó, tá, dei anuência. Ah, ok. Não era bem o que eu estava desejando, mas ok, eu vou. Né? Porque se eu quiser realmente ser fiel ao meu querer, eu vou dizer não, eu vou lutar contra as circunstâncias, eu pagaria o preço. Né? É isso, a vida é isso. Então, parte-se do pressuposto, gente, que a realidade é boa. A vida é boa, tá? A vida não é carrasca. A vida não vai te empurrar em direção à morte, te empurrar em direção ao penhasco. Se você olhar bem para a realidade, ela é ordem, bem, harmonia. O cosmos é ordem. A palavra cosmos significa isso. Então, se eu estou vivendo uma vida abaixo do que eu gostaria, uma vida chata, uma vida ruim, uma vida preguiçosa, uma vida sedentária, uma vida desarmônica em casa, não é que a vida fez isso comigo. A vida não é. A vida não é algoz. Eu fiz isso comigo. Sim, são as minhas escolhas. E aquilo que não fui eu que escolhi, fui eu que admiti. Fui eu que dei anuência. Fui eu que, enfim, absorvi ou não na minha vida a circunstância que me foi apresentada. Quer dizer, para curar a vontade, tem que aplicar o método da confissão com toda a sinceridade do mundo,
É indispensável isso daqui. E admitir, fazer o reconhecimento do que te cabe, do que não te cabe e do centro de responsabilidade que você tem. Todos nós temos um centro de responsabilidade. E aí, assim, só para a gente fazer um adendo que você pode comentar também, porque você, né, levou a homeopatia também para os teus atendimentos, a homeopatia tem um papel muito incrível nisso tudo. Porque a homeopatia é um tipo de terapêutica, de medicina, que dá a responsabilidade da cura totalmente para a pessoa. Total. As pessoas elas precisam entender isso. Nenhum remédio homeopático cura nada. Se qualquer crítico da homeopatia falar, remédio homeopático não cura, eu vou falar para ele, exato, perfeito, cara. É isso mesmo, o remédio não cura. O que cura é a pessoa. A pessoa cura. O que o remédio faz? Chama atenção. Chama atenção. Caneta marca texto. Tem algo no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, no meu sistema que não está legal. Eu tomo lá um tipo de medicamento homeopático e aquele ponto de desequilíbrio dentro de mim, ele fica evidente, fica saltado. E aí o meu próprio vitalismo, o meu próprio sistema vai lá e trata daquilo, como se fosse um reforço para mim. Mas o mais maravilhoso é você pensar que essa terapêutica que cura das coisas mais impressionantes que a gente pode imaginar, como eu já vi em congresso, como eu já vi em livro, como eu já vi documentado. Caso de câncer, caso de depressão, caso de hipotireoidismo, caso de tudo que vocês podem imaginar, alergias de todos os tipos, problemas intestinais, curas. O mais maravilhoso é você pensar que quem curou foi a pessoa. Ela mesma se curou. Talvez ela não tenha consciência do poder que tem nas mãos dela, do quanto ela é responsável pela própria vida e pela própria saúde, até nesse nível. Eu sou responsável até pelo que está acontecendo nos meus rins nesse exato momento. Mas as pessoas, a medicina em geral, não tem a menor ideia do que a gente está falando. Porque na hora que eu tomo um antibiótico, eu estou dando para o antibiótico a responsabilidade de se livrar daquela bactéria, por exemplo. Você levou a homeopatia para dentro do teu consultório, por isso você foi estudar terapia integrativa comigo, e você percebe que existe essa melhora no paciente, até mesmo em relação a esse centro de responsabilidade? Demais, demais, Tiago. É, a homeopatia, cada vez que eu estudo, eu vejo que eu ainda não sei nada e que tem muita coisa e o quanto ela é maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, eu fico um pouco querendo morder meu cotovelo quando eu vejo alguém criticar por questões, porque não tem provas, não tem não sei o que científico. Até isso tem, né? Mas a homeopatia é diferente e a gente sabe. Mas a gente que tem a experiência empírica, porque eu também vivo dentro aqui da minha casa, eu tomo homeopatia, né? Mas eu já tive a oportunidade também de atender, depois que eu comecei a estudar e praticar a homeopatia, né? Eu já tive experiência assim com pacientes minhas que vinham ali há muito tempo com questões e patinando e não conseguia sair e mostrava um caminho, e daí ela ia, mas ela voltava e dava 2 passinhos para frente e um para trás. Falei, ok, tome tal homeopatia. Uhum. Na sessão seguinte, Dani, parece que aconteceu alguma coisa dentro de mim que eu não sei explicar, mas me deu uma energia, me deu uma força. Agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo aquilo outro, eu tenho vontade de viver. Essa frase, quando eu escutei da paciente, quase que eu dei um grito, quase que eu. Tiago, você sabe o preço disso? Sim. De uma pessoa que vira para você e fala assim: agora eu tenho vontade de viver. Porque antes não tinha, porque antes era dominada ali por um cansaço crônico, por uma coisa crônica que a terapia sozinha não vai nessa sutileza que Sim. a homeopatia age, porque a homeopatia é uma medicina muito sutil, é uma informação que a gente manda para dentro do nosso corpo e ela vai despertando o nosso corpo e ele começa a agir de cima para baixo.
Então, a homeopatia convida nosso corpo a tratar questões mais graves, uma ansiedade, uma depressão, e que às vezes aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça crônica, aquela coisa crônica, seja fruto de uma ansiedade, de um trauma, de alguma coisa assim, que a homeopatia sutilmente vai despertar o seu corpo para ele lidar com essas questões e jogar para fora. Uhum, Eu já tive uhum. paciente também que passou ali uma semana num negócio, num conflito, numa guerra, vomitou tudo que tinha dentro dela e parece que aquilo ali arrancou com a mão. Né? A homeopatia ela é fenomenal nesse sentido de atingir essa dimensão central do Sim, ser humano sim. que age, que desperta daí a vontade. Mas eu lembrei de um caso também de uma paciente minha, e é engraçado como as pessoas às vezes têm modos de viver em que elas não se percebem. E daí essa paciente falou assim para mim, Dani, a sensação que eu tenho é de que eu estou numa esteira e tem uma pessoa e ela fica apertando a esteira para ir rápido e eu corro. Aí a pessoa aperta para ir devagar e aí eu começo a andar devagar. E ela falando isso, ela falando aquilo, aí eu parei e falei assim: "E por que que você não vai lá e aperta o botão para parar a esteira?" Uhum. E ela: "Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Dani, por que que. Aí ela se deu conta de que ela é o tipo de pessoa que vive em função do que os outros falam para ela fazer. Sim, Que ela não tem a responsabilidade da própria vida. Daí quando você fala da pessoa que tá ali reclamando do peso, do corpo, do casamento, ora, mas você escolhe. Por que você não saiu daí se tá tão ruim? porque escolheu. Você quer estar aí. Sim, Por quê? Porque você tem algum benefício. Você busca dentro de você. Você exato. tem algum benefício nesse casamento. Às vezes, esse casamento que você está reclamando é o casamento que te dá segurança financeira. E é por Uhum, isso que você não sai. Você está uhum. reclamando do seu marido, mas é porque também você é dependente emocional e você não consegue ficar sozinha. Então você prefere, você acha que você não consegue, não tem capacidade de arrumar um marido melhor, um companheiro, um relacionamento melhor, e daí você prefere estar nesse relacionamento que é ruim, mas pelo menos você não tá sozinho. E Exato. são verdades dolorosas. Ninguém quer. Dolorosa. E Ninguém aí, quer. sim, não. E aí você, quando a gente fala de vontade, é quase obrigatório falar de vício, porque muitas pessoas nos procuram, né? Eu atendo gente viciada em bebida, em cigarro, etc. E a questão do vício é um hábito que foi repetido, e repetido, e repetido, e repetido, até ele se tornar, como era um hábito ruim, ele se torna vício. Um hábito que você repete, 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 e é bom, gera bens na sua vida, na sua alma, é chamado de virtude. Então, quem quer que esteja nos assistindo aí e que está viciado no que for, ou seja, está descompensado em relação a algo, a qualquer atividade humana, tem que saber que está doente da vontade. E aí, como é que faz para sair dessa, né? Então, como é que faz para romper vícios, quebrar ciclos viciantes, né? Então, eu me lembro uma vez que eu atendi um psicólogo, olha só que tristeza, um psicólogo que saía do trabalho, voltava para casa e jogava videogame. E o videogame eram 10 horas de videogame seguidas, todo dia. Então, assim, como é que faz para vocês verem assim, ó, todo tipo de gente pode cair nisso? E como é que faz para quebrar ciclos de vício? Como é que faz para, de fato, curar a vontade? Como é que faz para se sobrepor em relação a isso? E aí eu não consigo ver outra saída, além de associando a homeopatia da pessoa que resgate nela a força vital, a vontade, nesse sentido, né, num sentido muito profundo, é você ter um propósito. Por que você quer sair disso? Por que você quer parar de gastar no cartão de crédito, né? Viciado em compra. Por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é a razão de querer parar esse vício? Você tem que ter um convencimento pessoal disso. Algo, você tem que ter justificativa. Aliás, toda vida madura, toda vida humana madura tem que se auto-justificar. Quem quer que esteja nos assistindo, saiba, você precisa de justificativa para o teu vício de bebida todo fim de semana, que você toma não sei quantas cervejas. Quem quer que esteja nos assistindo tem que justificar. Saiba que uma vida de verdade é saber justificar para si mesmo por que que você fuma tanto. Saber justificar para si mesmo por que que você gasta tanto.
por que que você fica na pornografia. Você tem que saber justificar para si mesmo. Só que muitas vezes, em relação a vícios, nós não queremos olhar para eles e buscar a justificativa, porque a justificativa será humilhante, será incômoda. Então, eu não vou ficar querendo entender por que que eu acesso pornografia todo santo dia. Porque é humilhante. A resposta geralmente vai ser humilhante. A justificativa para eu fazer aquilo geralmente é humilhante. Mas para você quebrar isso, além de você enfrentar a realidade e dizer para si mesmo o que é que você está buscando ali, para sair você tem que ter propósito. O que te arrancaria disso? A gente vê esses exemplos, né? Ah, eu mudei completamente meu estilo de vida porque tive um infarto. Quantas vezes nós não ouvimos essa história? Né? O sujeito tinha um tipo de vida, dedicava-se 30 horas para o trabalho, fumava que nem um condenado, uma chaminé, bebia e dormia de madrugada. Aí vai lá, tem um susto desse. Aí esse susto, né, que ele consegue passar desse susto, esse susto gera nele um propósito agora, uma razão. O nascimento de um filho pode gerar um propósito num alcoólatra, entende? Quer dizer, e aí você vê que essas pessoas conseguem fazer coisas incríveis. Elas conseguem assim, ó, romper vícios de anos porque elas têm um objetivo, elas têm um propósito. Elas têm uma coisa que mantém elas ordenadas e contaminadas positivamente em direção àquilo. Então, às vezes, no processo terapêutico de um paciente que está lá viciado em chocolate, em açúcar, viciado em celular, o que a gente precisa fazer é mostrar, tá, por que você pararia isso? Quais são as razões que você tem para largar esse vício? E aí, a hora que a gente chegar num propósito, aquilo é capaz de despertar de novo a vontade da pessoa. E associado à homeopatia, pronto, aí você tem o melhor dos mundos. Mas é que muitas pessoas às vezes nos procuram justamente porque elas não têm propósito. Elas reconhecem que são viciadas. Mais uma vez, ó, não é um problema de inteligência. Elas reconhecem, tudo bem, eu sei que tem viciados que não reconhecem que são viciados. Mas a maioria sabe que está viciada naquilo. Só que por que parar? Né? O que, que me faria realmente sustentar uma decisão no sentido de um corte na minha vida, um corte em relação àquilo. O que me faria sustentar uma decisão? Só um propósito muito forte. Só um objetivo realmente. Olha, eu vou entrar em remissão em relação a essa minha doença autoimune. Eu vou entrar em remissão, porque eu sei que essa doença autoimune pode me trazer problemas muito sérios. Então, ó, você tem que ficar sem comer isso, sem fazer aquilo outro, tal, 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 tal. Beleza. A remissão e a liberdade completa é a minha meta. A pessoa consegue. Ela consegue dizer não para o açúcar, ela consegue dizer não para o pãozinho, ela consegue dizer não para o álcool. Porque é para entrar em remissão daquela doença. Quer dizer, então, imagino que você veja muito isso também na tua prática, das pessoas que chegam já dizendo, ó, eu tenho problema com isso, ó, eu não consigo dizer não para o docinho. Eu não consigo dizer não para o bolo toda tarde. E aí você vê, tá, mas por que você diria não? Tem que ter uma razão. Qual é a razão? Porque não, às vezes não funciona para a pessoa. Oh, não é saudável fazer isso. Ela sabe que não é saudável. Não é questão de. Eu sei que isso me faz mal. Agora, por que você pararia? Não é isso que muitas vezes acontece? Muito. E eu lembrei, Tiago, da mentoria que eu fiz com você, e que nessa mentoria você trabalha muito nisso, da gente pintar o nosso quadro. Então, o que Isso. você fala é todo dia escrever a vida que você quer. Todos os dias entrar em contato com a vida que você quer. Porque onde eu tô, até onde eu quero chegar, tem uma distância. E às vezes o problema da pessoa é que ela se aproxima demais, ela fica mentalmente se aproximando do passado, do trauma, do quanto ela se sente ruim, do quanto ela se sente uma incapaz, uma frustrada. E ela alimenta muito aquilo dentro dela, e é o que faz ela buscar uma pornografia, um doce para compensar, tudo mais. Mas quando, e eu acho que aqui, onde muitas pessoas não buscam ajuda ou não reconhecem que precisam de ajuda, mas quando a gente tem alguém que olha pra gente e tira o nosso olhar, tá bom, vamos tirar o seu olhar do cocô e vamos colocar o seu olhar pro paraíso?
Vamos olhar ali para aquela, olha aquela paisagem, não é mais interessante? E daí dentro da gente, a gente quer se aproximar mais. Então a gente tem que trazer, você falava muito pra gente na mentoria, né? Traga essa imagem para perto. Sim. Aproxima de você o que você quer. E quando eu fiz esse exercício, Tiago, de entrar em contato imaginativamente, nossa, porque antigamente era assim, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas eu quero ganhar dinheiro para quê? Uhum. Eu quero ganhar mais dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é um número na minha conta. Dinheiro é um pedaço de papel. Eu vou fazer o que com Uhum. ele? Não, agora não. Agora eu quero viajar com a minha família 3 vezes por ano, porque eu quero sentar num lugar diferente, que eu acho isso uma delícia para mim. É uma delícia viajar e conhecer um lugar novo com a minha família, sentar num restaurante e a gente escolher uma coisa gostosa pra gente comer. Para mim, dinheiro é liberdade. Uhum. Então, eu quero acessar tal lugar, o dinheiro não vai me impedir. O dinheiro vai me dar liberdade para eu poder acessar aquele restaurante, aquela comida, aquela casa, aquele carro, aquela experiência, aquela viagem. Então, cada um vai ter a própria justificativa. Ah, por que você quer emagrecer? Porque eu quero me sentir bonita. Porque hoje em dia é pecado você falar que você quer emagrecer para você se achar mais bonita, né? Sim. Porque eu quero mais. Ter que falar que é saúde, mas tudo bem, não tem problema se você quer emagrecer, porque você quer se sentir mais bonita, porque você quer colocar uma roupa e você se olhar no espelho e falar: nossa, tô bonita, tô Uhum. gostosa, tô gostando do que eu tô vendo, não tem problema nenhum. Né? Então a justificativa, ela é muito pessoal, mas eu acho que cada um tem que fazer esse exercício, esse esforço de diariamente se aproximar imaginativamente mais da vida que quer levar e observar como que as pessoas que estão lá vivem, como que as mulheres felizes vivem, como que as mulheres que têm um bom casamento vivem. Se você é cercada de mulher que fala mal de casamento, eu corro de mulher que fala mal de casamento, que fala mal do marido, Sim. eu tenho preguiça. Então, se Terrível. você é cercada de gente que fala mal do casamento, começa a andar com pessoas que falam bem do casamento. Eu acho que o que me ajudou muito foi me cercar. Eu fui atrás de andar perto de você e da Anica, porque vocês falavam sempre de saúde, e eu, com aquele hábito e cercada de gente que come só besteira, que come só porcaria, falei, tá, mas e aquela vida que eles estão falando que é tão boa? Eu quero experimentar um pouquinho. Eu vou me aproximar deles. Eu vou ouvir mais o que eles falam. Eu vou me chamar, mandar mensagem. E Uhum. daí eu comecei a experimentar um pouquinho dessa vida de ter mais saúde. E hoje eu consegui dominar essa minha vontade. Antigamente eu tinha desejo de comer doce, mas eu tinha vontade de ir no corpo saudável. Aí vinha o desejo de comer um doce, eu jogava tudo pro alto, ia lá e comia o doce. Então hoje, pequenos passos que eu fui dando, educando a minha vontade. Não, agora eu vou ficar 3 semanas sem comer açúcar. Agora eu vou ficar 3 semanas sem comer glúten. Conforme eu fui me desafiando aos poucos, dando pequenos passos, eu fui me sentindo mais forte. Uhum. Então hoje, Thiago, eu até fiz um story esses dias. Falei, ó, tô aqui numa praça de alimentação. Sempre gostei de McDonald's. Eu passo pelo McDonald's e eu falo, tá, mas não, eu não vou, eu quero, tô com vontade. Mas a gente só é livre quando a gente fala assim, eu não vou comer aquilo ali, porque aquilo ali vai me fazer mal. Eu vou comer um prato aqui saudável, porque eu sei que isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai me levar para onde eu quero Isso. chegar. Isso é liberdade. Liberdade não é Uhum. fazer o que eu quero toda hora. Uhum. Liberdade é eu saber dizer o meu sim. Você já falou isso, inclusive, né? Sustento o meu sim. Só que para sustentar esse sim, tem um monte de não que eu preciso dar. E esses Sim. nãos são diários. É diariamente dizendo não, 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 não. Por quê? Porque eu preciso sustentar aquele sim. Você treina o sim com muitos nãos, né? Você fortalece o sim com muitos nãos. É preciso dizer muitos nãos para dizer sim para uma coisa. Um sim que realmente se perpetue no tempo. Né? Não é dizer sim uma vez para a academia, né? É dizer sim muitas vezes. E dizer sim muitas vezes para atividade física é dizer 200 nãos. Para ficar deitado na cama, para ficar de pijama o dia todo, para ter preguiça de trabalhar. Tem que dizer não para muita coisa para aquele sim acontecer. Eu vejo o sim das nossas vidas, o sim em relação ao sumo bem,
como diria o Aristóteles, o sim como uma consequência de nãos muito bem dados, de limites muito bem assumidos. E aí resta o sim como consequência, porque eu disse não para todas as outras, eu disse sim para a Ânica. Nós fazemos isso. Nós fazemos nas escolhas mais importantes da nossa vida. Nós dizemos muitos nãos para termos um sim. Você se referiu aí ao Vision Boards que a gente fala, né? Se vocês, quem fez a mentoria comigo foi, de fato, né? Quem faz mentoria comigo é chamado a ter um Vision Board. O que é um Vision Board? É uma imagem mesmo, Isso. um conjunto de imagens de onde você quer chegar, um resumo dos teus propósitos, dos teus objetivos, e a gente pode trabalhar com anuais, né? A cada Réveillon a gente renova o Vision Board. Se vocês olharem o fundo de tela do meu celular, do celular da minha mulher, da Ânica, do celular do meu filho Bernardo, vocês vão ver Vision Board. Vocês vão ver lá objetivos do ano. Cada vez que eu pego o celular, e nós todos pegamos muitas vezes, né, o nosso celular, cada vez que eu desbloqueio o meu celular, eu tenho ali os meus objetivos para o ano de novo, reforçados na minha mente. Então, quando eu quero, no meu dia a dia, nos automatismos da vida, me afastar de algo, ou estou me enganando, ou tô me distraindo demais, tal, quando eu pego o celular, eu sou lembrado. Ainda que eu olhe para o fundo de tela por milésimos de segundo, meu inconsciente pegou. Então, é uma educação do meu inconsciente. Eu convido todo mundo a fazer isso. Cada um montar seu próprio vision board. Pega lá imagens que signifiquem onde você quer chegar, o que você quer conquistar esse ano. Quer dizer, em janeiro deste ano, eu coloquei no meu vision board a imagem de um ultrassom com um nenenzinho. E aconteceu. Né? Então, assim, e tenho outras imagens ali no meu vision board que já aconteceram. Outras estão prestes a acontecer, outras são objetivos mais longínquos, que eu vou renovar no próximo ano e no próximo, porque são coisas que eu vou perseguir por algum tempo. Né? E que eu preciso ser lembrado, porque todos nós precisamos ser lembrados. Lembrados do que nós queremos. Até disso a gente tem que ser lembrado. Reforçar esse centro do querer. E uma das formas mais simples e inteligentes de fazer isso é você, o tempo todo, ó, rememorar aqui, trazer para o teu inconsciente onde é mesmo que a gente quer chegar, para onde a gente está indo mesmo. Porque a segunda-feira vem, a terça-feira vem, o martelo dos dias vem, a gente é massacrado pela rotina. E aí a gente esquece. A gente disse lá no 1º de janeiro, eu vou na academia 5 vezes por semana esse ano. E aí, em março, 70% das pessoas que disseram isso já desistiram. Né? São as pesquisas ali, 60%, 65%, mais ou menos, das pessoas desistem das resoluções Ano Novo antes de abrir. Então, assim, como é que. É uma forma bem simples, né? Acredito que você aplicou, está aplicando, né? O Vision Board está colhendo aí também os frutos na sua vida, porque né, é muito evidente o quanto você tem também crescido, quanto você tem melhorado. Não à toa você está aí com a gente na clínica, é um reconhecimento também do teu trabalho, do teu esforço, da tua dedicação, do que você buscou e que você está lá todo dia buscando. E para a gente não se alongar demais, Dani, eu queria que você, se pudesse, deixar como eu fiz com a Daiane, deixasse uma mensagem final, né? Alguma coisa que você gostaria de dizer ainda, com base naquilo que nós conversamos aqui. Essa live vai ficar salva, todo mundo vai poder reassistir. Mas algo que você acha que ainda valeria a pena ser dito? Uma mensagem final para quem acompanhou a gente aqui hoje. Eu acho que uma coisa que a gente falou aqui e o que funciona muito e o que eu busco, persigo diariamente é a gente praticar a verdade. Porque é muito fácil mentir, a gente está o tempo inteiro mentindo e se enganando e se esquecendo, Sim. né? Como você falou, a gente se esquece o tempo todo, a gente fica aqui no celular rolando feed, então as coisas não fixam dentro da gente, as coisas são muito superficiais. Sim. E a verdade, ela tem peso. A verdade, ela fixa. Então, acho que a primeira coisa é a gente abrir mão das mentiras que a gente se fala todos os dias e o tempo inteiro e a gente falar a verdade. Como você falou da confissão, né? A confissão é libertadora. Confesse, então comece diariamente. Eu faço isso.
Eu tô ali, eu preciso fazer tal coisa e tô enrolando. Não, não, então eu não quero, eu quero ficar aqui enrolando. Aí no momento em que eu confesso que eu quero ficar enrolando, eu sinto vergonha de estar ali enrolando. Não, vamos, a vida adulta tá me chamando, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, né? Então acho que é a verdade e o comprometimento com a própria vida, que eu acho que isso também é fundamental. É a gente se comprometer com a nossa própria vida, com os nossos próprios objetivos. Então, se você. A gente não se compromete com um chefe, a gente não se compromete com uma empresa, quando alguém nos cobra de algo. Agora, por que, que a gente não se compromete com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com os nossos planos, que são coisas tão importantes para nós? Porque assim, Thiago, se você falar para mim, você voltaria para a vida que você tinha há 3 anos atrás? Eu falaria jamais. Jamais. Porque a vida que eu tenho hoje, ela tá mais perto da vida que eu quero ter. Então, eu gosto muito mais da Dani que eu sou hoje. Mas tem um preço que todo mundo precisa pagar. E eu acho que o preço é a honestidade e o comprometimento. Então, sem a honestidade, sem o comprometimento, e é todo dia, Thiago. É todo dia. Não adianta o pessoal achar que ela vai uma vez na semana na academia e o corpo dela vai mudar magicamente. Mas quanto mais a gente exercita a virtude, quanto mais a gente pratica aquele hábito, mais forte ele se torna. E a gente fica mais forte, a vida fica mais fácil. Então, quanto mais a gente fica mais forte, a vida vai ser difícil. Sim. Mas se você fica mais forte, a vida fica mais fácil. É um objetivo da vida, tornar o desconfortável confortável. Basicamente é isso. Especialmente os homens que estão me assistindo, nosso objetivo é tornar o desconforto confortável. A ponto de que, para nos deixar desconfortável, tem que simplesmente cair um mundo. Se não cair um mundo, não me deixa desconfortável. Entende? Esse é o objetivo. Se hoje o desconforto da minha vida é pelo X, eu tenho que superar o X, porque para ficar desconfortável de novo, vai ter que ter 10x. Esse é o ponto da vida. Eu tento conseguir. Tem gente que fala para mim, não consigo fazer jejum. Ah, pelo amor de Deus, pessoal, não consegue fazer jejum, você vai conseguir o quê na vida, minha filha? Entendeu? Você vai fazer o quê? Não consegue fazer jejum, não consigo ficar 14 horas sem comer. Ah, então larga os bets, como se diz no Paraná. Larga os bets, gente. Não consegue ficar 14 horas sem comer, você larga os bets. Não, não consigo, me dá dor de cabeça. Oh, aguenta a dor de cabeça. Simples. Aguenta, uai. Pronto. Sabia que dá para aguentar? Dá para aguentar. Esse é o ponto. Então aguenta, sustenta. Assume o compromisso. Fica aí 2 semanas fazendo jejum de 14 horas, que na terceira semana não tem mais dor de cabeça, porque você desinflamou e melhorou o teu metabolismo. Né? Aproveitar que só a Nildinha fez uma pergunta aqui, o que a gente indica para dor de barriga? Tomei antibiótico por 14 dias para gastrite, H. pylori, estou tomando rosemoprazol, parece que tem um bolo. Nildinha, que é o seguinte, não tem nem por onde começar isso aqui. Você está fazendo tudo errado, Nildinha. Com todo o carinho do mundo eu te digo isso, você está fazendo tudo errado. Você está... O que você quer matando o teu sistema digestivo, né? Você está destruindo o teu sistema digestivo com esses remédios. Existem muitas formas de tratar isso aí, só que não tem fórmula pronta, tá, Neudinho? Inclusive, eu vou usar essa tua pergunta para reforçar isso. Nós não trabalhamos com fórmula pronta. O nível de individualização do que a gente faz para os pacientes é a chave do sucesso. A chave do sucesso. A medicina morreu, em parte, porque a medicina começou a tratar a gente como número. H. pylori, antibiótico. Diagnóstico, remédio. Isso não acontece na nossa clínica. Não é a nossa visão de saúde. Não tem remédio para estômago. Tem remédio para Nildinha. Tem remédio para Daniel. Tem remédio para o Tiago. Então, essa é a melhor coisa, com todo o carinho do mundo, eu te digo, procure alguém que entenda de gente e trate você. Esses remédios estão destruindo o seu sistema digestivo e a sua microbiota intestinal. Você não vai se sentir melhor se continuar com esse tratamento, ok? Gente, muito obrigado. Dani, muito obrigado mais uma vez de estar aqui. Né? Foi um prazer, a gente já tinha feito outras lives juntos. Primeira vez que a gente faz uma live com você, já parte da clínica Tiago Amorim. Agradeço a quem nos acompanhou aqui. Obrigado pela audiência. A live vai ficar salva agora mesmo. Vocês podem assistir, quem perdeu o começo, quem perdeu a metade. Acho que vale a pena reassistir mesmo. E é isso, gente. Bom fim de semana. Boa próxima semana para todo mundo. E precisando de qualquer um de nós da clínica, já sabe, procure-nos, clique nos links das nossas bios, que nós vamos te ajudar. Tá bom? Muito Tchau, obrigada. tchau. Agradeço, Tchau, Thiago. tchau, Tchau, tchau. Dani. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Muito obrigada.